está fazendo essa pergunta pelo mesmo motivo. Então, cara, façam perguntas. Eu estou aí para ajudar, entendeu? Eu estou aí para, poxa, cara, não entendi essa parte, eu volto, não tem problema. O importante é que você saia daqui com a sensação de, cara, eu entendi a matéria, beleza? Eu entendi o que ele falou. Eu estou compreendendo, né? Essa é a ideia. Perfeito? Show de bola? Posso começar então, Thales? Maravilha, maravilha, né? Show de bola. Então, galerinha, olha só, vou compartilhar minha tela aí com vocês, para a gente trabalhar nos exercícios. E aí, lembrando, né, cada exercício que eu faço aqui, eu tento fazer também um breve resumo da matéria. Para você não ficar sem negócio, legal, e aí, galera, gabarito é tal. Não, né, a gente está aqui para poder, mais uma vez, tirar dúvidas e poder, né, relembrar os conhecimentos sobre a matéria. E grande parte, eu tenho certeza que vocês já estudaram, já viram, já sabem. Beleza? Show de bola, galera. Tranquilão, né? Então, vamos lá. Questão número 1. Tá todo mundo olhando aí? Estão conseguindo ver e tudo mais? Né? Alguém não está conseguindo ver a tela? Como é que tá aí? Todo mundo fazendo sinal de positivo e operante. Que maravilha. Beleza. Vamos lá, pessoal, então, continuar com o nosso conhecimento. Questão número 1 diz o seguinte. O uso... então você vai fazer assim. Professor, eu sou nova aqui, mas eu tô vendo a questão da USS, Universidade Severino Sambra, Univassouras, nada a ver com o ERJ. Galera, é a mesma banca, beleza? Então, poxa, você que está acostumado a só pegar a questão de UERJ, a gente pega alguma coisa diferente para a gente poder treinar também. Perfeito? Que maravilha. Vamos lá, questão número 1 diz o seguinte. O uso indiscriminado de antibióticos pode afetar a microbiota intestinal e prejudicar a produção de uma vitamina essencial sintetizada por esses micro-organismos. Essa vitamina participa de qual processo fisiológico? Questão que não é das mais fáceis, não. Por que não é das mais fáceis? Porque ela é difícil, de fato? Não, porque ela não é das mais cobradas. Professor, mas eu gosto de saber as mais cobradas. Cara, se você for só pensando nisso, vai cair uma questão diferente e, poxa, eu nunca vi isso na vida. Eu não quero que você tenha essa sensação. Aqui a gente trabalha com questões que tem grande chance de cair e questões que, poxa, essa daqui cai menos, mas vai que cai alguma coisa parecida. Entendeu? Para a gente trabalhar em todas as frentes possíveis. Beleza? E aí, pessoal, eu quero saber qual a opinião de vocês. E pode dizer aí no chat, galera, o que vocês acham, qual é o gabarito. E aí, lembrando, depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou, né, falar sobre os assuntos, ok? E aí, galera, o que vocês acham? Eu estou vendo que tem uma galera que está demorando a responder, hein? Poxa, tem aí, eu sei que tem dúvida. Fala, Larissa Sandri. É Sandri ou Sandré? Eu acho que é Sandri, né? Fala aí, Larissa. Larissa levantou a mão. Aí, a galera marcando letra A. Larissa. Se quiser digitar, pode digitar também. Beleza? Eu acho que... Não sei se ela clicou sem querer, né? Pelo menos ela não está falando. Show de bola. Bem, a galera marcando letra A em peso. Em peso. Foi errado, né? Então, tira aí o negocinho. Eu nem sei como é que faz isso. Show de bola. Então, tira aí. Maravilha, maravilha. Então, galerinha, galera marcando tudo letra A. E, poxa, galera, tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver porque essa não é das questões mais fáceis. Então, se você tá acertando, ponto positivo. Outra coisa, se você não sabe, a gente vai saber agora. Galera, primeiramente, a gente vai falar do intestino grosso. Intestino grosso, oi, né? O intestino grosso é essa região aí presente no seu abdômen, beleza? Feito pelo apêndice cecal, vermiforme, pelo cólon ascendente, transverso, descendente, a curva sigmoidal e o reto, né? Onde se encontra o ânus, para a saída das fezes, beleza? No intestino grosso, a gente vai ter, obviamente já falei sobre isso, ele vai ter a função de reabsorção de água e sais minerais. Professor, o que isso tem a ver com a questão? Nada, mas a gente vai falar isso ainda, tá? Então, reabsorção de água e sais. Aí lembre-se, você que está com prisão de ventre, né? Quando você vai evacuar,
poxa, o teu cocô sai seco, sai duro, sai machucando. Por quê? Porque o teu intestino não quer nem saber se tem cocô ali ou não. Tem água, ele vai absorvendo. Obviamente, as fezes vão ficando ressecadas, beleza? E aí pode machucar, perfeito? Então, galera, reabsorção de água e sais, uma das principais funções. Obviamente, ele vai modelar, fazer aquele molde das fezes, aquela trolha de cocô para você eliminar no vaso, né? E, além disso, né, tem o apêndice, que é uma estrutura vestigial, que não tem uma função muito proeminente, uma função bem. Ah, tem célula de defesa. Cara, se você tirar o apêndice, isso não influencia em nada na sua imunidade, tá? Mas tem ali uma célula de defesa e tudo mais, beleza? E ali, ó, essa parte aqui importa. Possuir a microbiota intestinal, antigamente chamada de flora intestinal, beleza? Professor, mas eu tô vendo uma imagem de uma cicatriz aqui na barriguinha. Ui, achei sexy. Na verdade, essa cicatriz é uma cicatriz de apendicite. Porque o apêndice só serve para isso, galera. Dá apendicite, beleza? Te dá um problemão que você tem que fazer uma cirurgia de emergência e ficar com essa bonita cicatriz na barriguete, beleza? Olha que maravilha. Legal. Por que eu estou falando da microbiota intestinal? Para você entender que essa produção de vitamina se dá por esses micro-organismos, perfeito? Galerinha, ora, falando de vitaminas, pô, vitamina eu penso logo assim, no banana com aveia, no morango ao leite, né? Oh, coisa maravilhosa. E aí o que acontece, pessoal? Vitaminas são moléculas pequenas, não sofrem digestão, perfeito? Então, você não tem uma enzima para digestão de vitaminas. Você só ingere e absorve, perfeito? Ora, são consumidos em pequenas quantidades. Para com essa ideia, ai, nossa, eu tenho que ficar muito vitaminado. Tem nada, né? Você tem que pegar uma quantidade adequada. Ponto, acabou. Vitamina em excesso te causa prejuízo, tá? São cofatores enzimáticos, né? E podem se dividir em vitaminas solúveis em água, hidrossolúveis, vitaminas do complexo B e vitamina C, e as lipossolúveis, A, D, E e K, beleza? São solúveis em lipídios, ou seja, você só consegue absorver essas vitaminas quando você consome algum lipídio junto, beleza? Maravilha. E aí lembre-se que as vitaminas A, C e E são vitaminas que combatem radicais livres, são vitaminas antioxidantes, beleza? Maravilha. Aí, galera, tem uma penca de vitaminas. Eu vou falar sobre todas elas? Não. Não é essa a minha função aqui. Aqui é um resumo. Mas só para vocês entenderem, temos vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, cada uma com a sua finalidade. Fazendo um resumo a grosso modo, né, note que as vitaminas do complexo B, né, elas atuam principalmente, não é só nesse lugar, mas principalmente em metabolismo, problemas, caso você tenha carência, pode gerar problemas na pele e problemas nervosos também, beleza? Então aí, ó, eu quero que você veja a fonte. Olha a fonte. Alface, espinafre, berinjela, carne, ovo, leite. E galera, outra dica, né? Se por um acaso você não souber a fonte da vitamina, e aí tiver numa das opções de resposta, cara, se tiver fígado, ovo, leite, cara, é esse o gabarito, porque tem praticamente todas as vitaminas, tá? Quando a gente fala de leite, a gente fala de leite materno, tá bom? Beleza? Então tem vitamina pra caramba. Vamos ver da B2. Arroz, quinoa, aveia e tal, beleza, ovo, brócolis. Da B3, carne, leite, ovo, brócolis, fígado, cenoura. B5, fígado, tal. Beleza, nenhum deles está falando micro-organismo, né? Está um pouquinho aí na frente, a piridoxina, é fígado, peixe, nozes, leite, girassol, banana, também nada. Então vamos continuar, tá? Vitamina B7, né? Arroz, semente de girassol, também nada. Ácido fólico, vegetais verdes. B11, carnes vermelhas. Olha B12, microbiota intestinal, que coisa linda. Beleza? Então, a microbiota intestinal, ela pode produzir vitamina B12. É a principal fonte? Cara, geralmente é na carne, tá? Né? Mas também pode ter no fígado, no ovo, no leite, né? Beleza? Ácido ascórbico, cítricos. Agora,
Se a vitamina B12 é produzida pela microbiota, vamos ver qual é a função dela, beleza? Função, formação de hemoglobina, né? Nervos, síntese de desoxirribose, beleza, né? Função aí, pensa mais em sangue e nervos. Grava essa informação que a gente pode utilizar ou não para responder, beleza? Então, essas são as vitaminas hidrossolúveis. Nós temos as lipossolúveis, A, D, E e K, lembra? Vamos ver as fontes. Fígado, óleo de fígado de bacalhau, tal, nada. Ó, a vitamina D, luz solar, peixe, leite, fígado, ovo, beleza. Vitamina E, semente de girassol, né? Amendoim, ovo, leite, nada. Aí tá um pouquinho na frente, né? A filoquinona ou naftoquinona, vitamina K, também chamada de menaquinona, tá? Couve, brócolis, tal, ovo, carne. Tal. Uma a gente já falou, B12, a outra, a vitamina K. Qual a função? Processo de coagulação sanguínea. Beleza? Maravilha. Vamos então voltar. A vitamina participa do seguinte processo fisiológico. Olha a primeira letra. Coagulação. A segunda, cicatrização, ossificação e visão. A vitamina B12 tinha alguma coisa relacionada à cicatrização, ossificação e visão? Não. Beleza? Então, vitamina B12, ela não está falando da vitamina B12. Ele está falando da vitamina K. Vitamina K relacionada ao processo de coagulação. Gabarito, letra A. Beleza? E aí, lembrando, a coagulação ela serve para quê? Evitar hemorragias. Então, poxa, se você tem uma lesão na sua pele, está sangrando, você pode ver que daqui a pouco ele para de sangrar, o sangue estanca, que a gente chama, né? Por quê? Por conta de todo o processo de coagulação que impede o vazamento desse sangue, o vazamento de hemácias, perfeito? Então, é isso que acontece. Galerinha, alguma dúvida? Comenta aí, hein? Comenta aí, eu quero ver, hein? E aí, lembra os senhores, você está vendo aqui embaixo? Oi, professor, estou vendo. O que é YT? O meu canalzinho no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Biolução, onde lá eu falo de biologia, física e química, né? Se você quiser acessar, fique à vontade, tem bastante resolução também, né, de vestibulares, inclusive o UERJ e o CBMERJ. Tá bom? Então tem bastante coisa lá. Também tem um Instagram, né? Pode tirar dúvida comigo. Eu sou extremamente acessível, pessoal. Eu sei que às vezes você fica meio que na... Ai, professor, mas eu fico com vergonha. Cara, você está com vergonha, você está com dúvida. E a dúvida vai ficar com você, porque eu não tenho bola de cristal, não é mesmo, pessoal? Então, cara, acessa lá, né, o meu canal, né? Segue lá no Instagram. Ah, professor, mas você vai seguir de volta? Posso seguir, não tem nenhum problema com isso, bebê. Meu problema não é esse. Meu problema é fazer você ser aprovado ou aprovada, ok? Tem TikTok lá. Lá também tem um monte de coisa, né? Quiz e tudo mais. Dá uma olhadinha lá, né? Já fiz o meu jabá, hein? Então só depende de você. Beleza? Vamos lá. Ronald falou, fiz por eliminação, mestre. Nada a ver? Tudo a ver, Ronald. Galera, quando você não tem opções, né? Que você esteja claro na sua mente, cara, vai por eliminação, entendeu? Vai porque a questão está falando, pelo pouco de conhecimento que você já tem, entendeu? E aí você vai matando, tá bom? Mas é super válido, Ronald, super válido. Vitória Sargentelli. Sargenta, né? Tranquilo para fazer por eliminação. Boa, isso aí. Galera, é uma opção sim, beleza? Mandei na mesma hora que você, não estou respondendo não. Ah, tá, beleza. Agora estão conversando, né? Larissa Sandré, ou Sandre, agora eu não sei como é que se fala isso. Estou na dúvida, é Sandré ou Sandre, Larissa? Né? Me ajuda. Devemos memorizar as principais vitaminas? Cara, vitamina, vou ser bem sincero, não é algo super cobrado, entendeu? Ah, não cai em vários vestibulares da UERJ, por exemplo, entendeu? Ah, não caiu no último CBMERJ, tá? Mas a gente trabalha com possibilidade de, e se cair? Então, as principais vitaminas, como vitamina B12, vitamina A, D, E e K, vitamina C, são importantes, beleza? Tá? Grava o quê? Onde a gente acha, o que ela faz e talvez a carência, o que causa, que doença causa, beleza? Geralmente, quando cobra vacina, olha, quando cobra vitamina, geralmente está associado a alguma carência, tá?
mas nem sempre. Essa daí não estava, entendeu? Por falar em vacina, galerinha, você está dando mole. Você não está se vacinando contra a dengue, não? Pô, vai até os 40 anos de idade, hein? Então, se vacinem. Se vacinem. Eu já vacinei, né? Sou brabo, já fui ali. Sou louco da vacina, galera. Abriu vacina, tá disponível para mim e tá, eu vou agora, entendeu? Né? Inclusive, tomei vacina da hepatite também, que eu já tinha vacina, aí tomei de novo. E foi que foi, entendeu? Mas, galera, toma vacina, cara. Essa vacina é super importante. Tá chegando aí, ó, dezembrão, verãozão, chuva, proliferação de mosquito, dengue. Olha, toma cuidado, hein? Beleza? Show de bola. Maravilha, galera. Então, ó, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Questão 2. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões e constitui um grave problema de saúde pública. A tuberculose tem cura e a medicação para o tratamento, que dura 6 meses, é oferecida gratuitamente pelo SUS, né? O famoso Sistema Único de Saúde. E, galera, valorize o SUS, pelo amor de Deus, beleza? A interrupção do tratamento pode ser muito prejudicial ao paciente, acarretando a seguinte consequência. E aí, galera, valendo, vamos embora! Ué, Victor Biscup, tentei mandar mensagem no Insta para tirar dúvida e não conseguiu? Você vai conseguir agora, filho. Vou até olhar aqui. No Insta do professor ou no Insta do FO? Tô aqui. Aí pode, se for do FO, né? Aí eu não tenho acesso. Aqui não tem. Como aluno, ele vai ter acesso à comunidade também. Aqui no meu Insta não tem nada, não. Beleza? Vê se tu mandou para esse aqui, ó. @bio.lucal. Beleza? Vê se é isso aí, tá? Galerinha tá marcando, galerinha não tá dando mole, né? Porque aqui, galera, a gente vai, ó, fazendo resumo, a gente vai ajudando, a gente vai fazendo de tudo para a sua aprovation, né, pessoal? Beleza? Vamos que vamos. Vamos continuar, então, o nosso conhecimento. Calma aí que eu me perdi. Cadê? Tá aqui. Beleza? Show de bola. Ó, viva o SUS, isso aí. Muito bem. Quem falou? Miguel Lima. Galera marcando B. Ainda bem que o Brasil tem SUS, isso é mesmo. Doença bacteriana, famoso bacilo de Koch. Que isso, Gabriel? Tá arrasando, hein? Interromper o tratamento pode aumentar a resistência bacteriana. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Galera marcando letra B. Ó, vou passar o meu canalzinho aí também para você dar uma olhada, tá? Tá aí no chat. Galera, e de fato, o tratamento, se você pegou tuberculose, galera, é tratamento de 6 meses. Eu espero que você nunca pegue. Tô batendo na minha mesa que é de madeira, tá? Mas, se um dia isso acontecer, não pare o tratamento na metade, beleza? Porque aí você está se prejudicando e está prejudicando outras pessoas. E aí a gente vai falar, obviamente, a respeito disso. Lembrando que medicamento para tratar bactéria é antibiótico. Antibiótico não serve para tratar vírus, não serve para tratar fungo, não serve para tratar protozoário. É bactéria, tá, galera? Então, ó, toma cuidado, beleza? Eu tô com gripe, vou tomar um antibiótico. Se ferrou, bebê, porque não vai adiantar de nada, beleza? Pessoal, vamos falar sobre ele, o meu segundo careca favorito, porque o primeiro é quem? O famoso Jorginho, né? Jorge Assino, o nosso querido bombeiro de todos nós. Vamos falar de Charles Darwin, beleza? Charles Robert Darwin, em que publicou o seu livro, um dos livros mais influentes da história da humanidade, A Origem das Espécies, em 1859, onde, basicamente, ele elaborou sua teoria da seleção natural. Também elaborou a seleção sexual, tá? Mas a seleção natural é a mais falada. Beleza? Galera, tem um textão aí, eu não quero me aprofundar sobre esse texto. Eu quero dizer o seguinte. Falando nas entrelinhas, o indivíduo, ou ele é apto a viver aquele ambiente, ou não é. Se ele for apto, ele vai tender a sobreviver mais, e se ele sobrevive mais, ele reproduz mais. Se ele reproduz mais, a característica daquele ser vivo é passada adiante. Beleza? Se o indivíduo ele não é apto àquele ambiente, ele sobrevive menos.
Se ele sobrevive menos, ele reproduz menos, né? Se ele reproduz menos, essa característica é menos passada adiante, beleza? Mas nota, não é porque um é melhor que o outro. Um é melhor que o outro naquele ambiente. Vou dar um exemplo. Cacto. O cacto se dá muito bem num ambiente seco, beleza? Bota o cacto na caatinga, vai tirar de letra. Agora, bota ele na Amazônia, entendeu? Tem umidade pra caramba, chove praticamente todo dia, entendeu? Ele vai morrer, simples assim, tá? Ele não vai conseguir sobreviver, nunca, jamais, tá? Então, por que isso acontece? Porque ele é adaptado a um tipo de ambiente, ao outro não, beleza? Ou seja, quem está colocando esse indivíduo como mais apto? O meio. Então, seleção natural é seleção do meio em relação àquela espécie, aquele indivíduo, aquela população, seja o que for. Beleza? É isso que você tem que entender. O meio está selecionando positivamente ou negativamente, tá? Claro, o cara foi brabo, ganhou a medalha Kepler, que é chamado de ótica das ciências, mas tem um defeito na seleção natural. Ele não conseguiu explicar a variabilidade entre os seres. Ele sabia que existia diferença, mas ele não sabia o porquê disso. Até porque ele não tinha nenhuma noção de genética ainda, tá? Não existia ninguém com isso. Galera, então o que está acontecendo? Isso tem tudo a ver com a questão 2. Parece uma coisa assim, caraca, professor, nada a ver. Estão falando, né? Poxa, coisa de DNA plasmidial, síntese proteica. Calma, bebê. A gente vai chegar lá. Eu vou te ajudar a entender. Se você tá com uma bacteriose, você toma antibiótico, você está causando uma seleção natural. Porque a espécie, o indivíduo, não vou nem falar espécie, mas o indivíduo que não é resistente, ele morre. Ele foi selecionado negativamente. Agora, pode ter um indivíduo que é resistente. Esse vai conseguir sobreviver e esse vai conseguir reproduzir. Então, se você não toma o tratamento por 6 meses, o que acontece? Você parou no 3º mês, porque você já tá se sentindo bem, né? Porque o tratamento com antibiótico é caro, e aí você quer, sei lá, tomar uma cervejinha no fim de semana, você não quer ficar tomando antibiótico. O que acontece? Se a bactéria ela tomou antibiótico, você selecionou, a bactéria que é resistente, ela continua no teu corpo, sem antibiótico ainda, ela vai reproduzir pra caramba. Daqui a pouco você volta aos sintomas, vai tomar antibiótico de novo, e não vai surtir efeito. E aí já era. Já vem uma cascata aí que pode te levar à morte. Beleza? Então, galera, quando você toma antibiótico, você faz o quê? Você seleciona a linhagem resistente. Você pode selecionar a linhagem resistente. Beleza? Maravilha? Todo mundo está entendendo isso, galera? Pô, isso daqui é muito importante, hein? Não é mole não. Beleza? Lança a sua dúvida, tá? Olha só, hein? Vamos lá, vou continuar, hein? Olha, não dá mole não. Vamos lá. Questão 3, que diz o seguinte. O citrus latifolia é fruto popularmente conhecido como limão Tahiti, que na verdade não é limão, né? A gente pode falar disso daqui a pouco. É uma espécie triploide, que na maior parte dos casos não possui sementes. Já reparou isso? Tu pega o limão Tahiti, compra no mercadinho e tudo mais, vai usar, né? Para temperar um alimento, para fazer uma limonada, né? Tu corta, cadê a semente? Não tem. É raro você ver, raríssimo você ver, né? E aí por quê? Cara, imagina, um fruto é para ter semente. O que é isso? Que vai gerar o quê? A dispersão daquela semente, né? O fruto, perfeito? Só que não tem. Por quê? Porque, na verdade, nenhuma espécie é de fato, né? Ela, quer dizer, tudo bem, é uma espécie, mas não é, na verdade, um híbrido, entendeu? Ela, na verdade, o cruzamento de 2 espécies, né? Que é o que ele está falando aí. O limão siciliano, que é o limão verdadeiro, né? Então, e o Citrus aurantifolia, que é o limão galego, beleza? Alguém falou alguma coisa? Que é o limão galego, entendeu? Então, cruza essas 2 espécies e gera um híbrido, que é não tendo a formação de semente, beleza? Essa é basicamente a ideia, tá? Tanto que, né, a gente fala tudo limão, né? Limão siciliano, limão Tahiti. Se você pegar no inglês,
né? Pode perguntar à professora Patrícia, que eu conheço muito bem, minha amiga, né? Em inglês, lime quer dizer lima, né? Que, na verdade, a gente chama de limão Tahiti, mas é uma lima ácida. O nome correto seria lima ácida, tá? É lime. E lemon, de fato, é o limão siciliano, o limão verdadeiro, beleza? Curiosidades à parte, né? A gente acaba sabendo. Vamos lá. A ausência de sementes é explicada principalmente por dificuldades na realização de qual processo? E aí, ó, essa daí também não é das mais fáceis, tá? Mas é bom que aqui a gente está para treinar. Fala aí enquanto eu jogo um própolis na garganta, porque a garganta aqui tá braba. Rapaz, na vida de um professor, se ele não tiver própolis, ou mel com própolis, alguma coisa assim, ele não é ninguém. Não é ninguém, entendeu? Isso daqui, cara, é como se fosse quadrigiz pro professor, entendeu? Galera marcando letra D. Letra D. Cauã, Tupinambá. JJ, essa parada é tipo aquela coisa que acontece com a mula que não se reproduz? Pô, caraca, Cauã. Ó, FO positivo para você, meu querido. Pô, é isso, meu querido. É isso, né? A égua cruza com burro e gera mula, entendeu? É isso, entendeu? A mula é estéreo. Assim como o leão cruza com a tigresa e gera o ligre. O ligre é um híbrido, é estéreo, entendeu? Boa, boa, gabaritou, até brabo. Galerinha aí marcando letra D. Vamos falar sobre isso agora. Galera, gabarito é letra D, de fato. Por quê? Pessoal, pensa comigo. Se eu tenho uma espécie, ó, olha que aí é o cruzamento de duas espécies diferentes, tá? Se eu tenho uma espécie e essa espécie, vamos supor que ela tem 22 cromossomos, tá? Ela vai produzir o gametinha dela com 11 cromossomos, concorda comigo? Se ela cruzar com outro da mesma espécie, vai ser, né, 11 com 11 de gameta, vai dar 22 novamente, beleza? Então é por isso que a gente, na verdade, na produção dos nossos gametas, a gente reduz o nosso pela metade, entendeu? É assim que acontece, tá? Legal. Vamos supor que, de fato, o limão siciliano tenha 22 cromossomos. Produz gameta com 11 cromossomos. Vamos supor que o limão galego não tenha 22, tenha 24 cromossomos. E aí, de 24 cromossomos, eu produzo gametas com 12 cromossomos. Ou seja, um a mais. Se eu fizer o cruzamento disso, 11 com 12 dá quanto? 23. Alguma coisa de matemática eu sei, né, galera? 23. Galera, 23 é número ímpar. Imagina que o limão Tahiti tem 23 cromossomos. Ele vai reproduzir com outra espécie de limão Tahiti. Ele vai produzir um gameta com 11 cromossomos, um gameta com 12 cromossomos. Nota, número ímpar dá problema na hora da formação dos gametas. Parece que eu estou dirigindo, né? Dá problema na formação dos gametas, entendeu? E aí, cara, como é que tu cruza 11 com 11, 12 com 12 ou 11 com 12? Nota que aí a gente já gera, né, a parte cromossômica diferente, entendeu? E é por isso que esse pareamento dos cromossomos homólogos, essa junção dos cromossomos homólogos, ela acaba se tornando deficitária. Gabarito, letra D. Beleza? Então, lembre-se sempre disso. A gente tem que ter, tem que ter número par de cromossomos. Porque aí, por mais que a gente possa gerar gametas com número ímpar, ímpar mais ímpar dá par. E par mais par dá par também. Entendeu? Essa é a ideia. Se a gente tem cromossomos ímpares, pô, a gente gera, né, uma dicotomia aí. A gente vai gerar um gameta com número ímpar, um gameta com número par. Aí já era. Beleza? Vitor Gomes, mestre, a ausência de semente pode ser associada à falta de fecundação? Não, a fecundação ela até ocorre, entendeu? Ela até pode ocorrer, tá? Mas aí, poxa, a gente vai gerar um número muito deficitário, entendeu? E aí, por exemplo, esse número deficitário, ele não vai remeter muitas vezes à espécie. E aí pode não sobreviver, entendeu? É isso, tá? Show de bola? Mas a fecundação, é claro, tudo vai depender do caso a caso, né, Vitor?
mas pode acontecer em alguns casos, tá bom? Vitória Sargentelli. O cromossomo homólogo é o que exatamente? Ótima pergunta, Vitória. Beleza? Vitória, o cromossomo homólogo, homo quer dizer o quê? Igual. Beleza? Então, são cromossomos. E nota, você, por exemplo, você é fruto de uma reprodução sexuada do teu pai com a tua mãe. Beleza? Ou seja, tua mãe te deu metade da carga genética dela, teu pai te deu a outra metade. E gerou você. Perfeito? Nesse caso, você tem cromossomos que são iguais de tamanho e quantidade de genes, entendeu? Do teu pai e da tua mãe. Então, esse cromossomo tem o mesmo tamanho desse. São cromossomos homólogos. Agora, você vai ter outro cromossomo da tua mãe que tem esse tamanho, que vai ser homólogo a outro cromossomo desse. Entendeu? E vice-versa. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter genes naqueles cromossomos que são similares, entendeu? Por exemplo, você tem um gene da tua mãe que está em um cromossomo que remete à cor do teu olho. Você tem um gene do teu pai, né, que remete à mesma função, cor do olho. Estão em cromossomos diferentes, porque um veio do teu pai e da tua mãe, mas eles são parecidos, porque eles têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo de gene naquela região. Entendeu? Conseguiu pegar legal? Ronald Cardoso, me fala aí, Vitória, se você conseguiu entender, tá? Isso normalmente ocorre quando há o cruzamento de espécies distintas. Perfeito. Não é que normalmente ocorre, tá, Ronald? A grande maioria dos cruzamentos de espécies distintas não gera nem um indivíduo, entendeu? Por exemplo, vamos supor que eu me apaixonei por uma égua, né? Eu quero cruzar com a égua. Não pensa nisso não, gente, pelo amor de Deus. Mas vai gerar o quê? Um centauro? Metade cavalo, metade ser humano? Não. Entendeu? Eu posso colocar meu esperma dentro do útero da égua. Entendeu? Ele não vai conseguir fecundar. Sacou? Entende? Isso aqui é meio estranho que eu falei agora, tá? Mas só para, né, você entender um pouquinho. Tá bom? Aí por isso que é adequado, porque é limão com limão. Porque são espécies... Ótima pergunta. Quem fez essa pergunta? Eu de novo, Vitória. Sargentelli. Fala aí, Sargentelli. Então, Sargentelli, na verdade, o que acontece? São espécies próximas, entendeu? O que remete a limão, né? E quando a gente tem uma proximidade, né, a gente consegue ter uma facilidade maior de gerar híbrido. Não quer dizer que vai necessariamente gerar. Por exemplo, até onde a gente sabe, não existe um híbrido entre ser humano e chimpanzé, apesar de serem muito próximos geneticamente. Mas existe entre leão e tigre, que são ambos felinos, né? Tem mais ou menos o mesmo porte e tudo mais. Entendeu? Entre a égua e o burro, cara, são próximos ali, são ambos equinos. Então, quando há essa similaridade um pouco maior, né, pode gerar, ou seja, tem uma facilidade maior em gerar um híbrido. Eu alcancei bem a explicação, eu só fiquei com dúvida mesmo da escrita da D, né? Uhum. Eu ficaria com dúvida pela forma que foi escrita. Porque o pareamento, lembre-se, a gente tem, né, como eu falo, uma carga da mãe e uma carga do pai. Vamos supor que tu pegou um cromossomo. Só que, se for um híbrido, um pode ter, né, uma carga genética maior que a outra. Vamos supor que aquele lance que eu falei, um gera 11 cromossomos, outro gera 12. Pô, tu vai unir, vai ficar complicado. Então, na verdade, esse pareamento ele vai ter um número ímpar ali. Ou seja, em vez de tu ter a duplicidade sempre, em vez de ter 2, pode ter 3, entendeu? E aí, cara, gera todo um problema, sacou? Beleza? Em divisão celular, em uma série de coisas. Tá bom? Espero ter ajudado, Sargentelli. Tamo junto. Sentiu? Desculpa a brincadeira, cara. É porque pelo nome, às vezes é mais forte do que eu, Sargentelli. Mas nota que eu faço com carinho, tá? Não é nenhum... né? Espero que você não se sinta ofendido. Vamos lá. Isso tá total, pesado. Não sei o que é. Pesado, acho que foi o exemplo, né? Fernando, não pensa no exemplo, não. Poxa, pensa em outra coisa, né? Vamos lá. Emily Vitória. Quando há maior semelhança entre os pais, seria por quê, mestre? Porque aqueles cromossomos prevaleceu? Aquele famoso, nossa, a cara da mãe e do pai? Cara, na verdade, não, Emily. Na verdade, o que a gente tem é a aparência. Isso é fenótipo. Por algum motivo, né?
você tende a gerar um fenótipo mais próximo de alguém, entendeu? Mas isso não quer dizer que internamente todas as suas expressões gênicas elas são necessariamente mais puxado da mãe do que do pai. Você pode fenotipicamente parecer muito com a tua mãe e, né, internamente o seu processo metabólico ser mais parecido com o teu pai, sacou? Então, né, não existe um... Assim, pode até existir, mas é difícil a gente mensurar isso, né? Mas pode... o que a gente vê, e aí a Juliana até falou, né, de gene recessivo, gene dominante, né? A gente pode ver coisa completamente inversa. Às vezes, mais genes do teu pai tá dominando, mas você é muito parecido com a tua mãe, entendeu? Pode acontecer, sacou? Porque é só... O fenótipo é só uma fraçãozinha do que, na verdade, você é, entendeu? Tá bom? Você é muito mais que uma aparência, hein? Que isso, mandei uma de coach agora, né? Show de bola, espero ter ajudado, hein? Show de bola, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima, então? Tá muito fácil, hein? Tá muito fácil. Aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Próxima questão, vem comigo. Questão 4. O metabolismo da glicose no organismo compreende reações de glicólise, glicogênese, gliconeogênese e glicogenólise, que envolvem principalmente fígado e pâncreas. A reação de glicogenólise é mediada por qual hormônio? E aí, pessoal? Ó, essa questão aí é uma questão que tem uma pegadinha, tá? Essa questão tem uma pegadinha, beleza? Vou falar sobre ela, obviamente. Mas antes, aquela espreizada, né? Cara, eu acabo com isso daqui em uma semana facilmente. Ó, a galerinha marcando letra A. Letra A. Glucagon. Vamos ver se é o cagão mesmo? E aí, pessoal? Ó, Vitor Biscoito marcou letra B. Isabelle também. E aí? Né? Vamos ver se é letra A, letra B, o que está errado, o que está certo. E, galera, eu quero que vocês... Eu sei que, muitas das vezes, vocês podem ter o gabarito com vocês, tá? Mas eu quero que vocês falem a opinião de vocês. Porque não adianta você chegar, não, pô, vou falar para a pessoa que eu acertei tudo. Mas, cara, às vezes você não sabe o porquê que não é letra B, por exemplo, e a letra A. Estou botando aqui como exemplo, tá? Pô, você precisa colocar o que você acertou ou o que você errou, porque aí eu vou poder te explicar, beleza? Miguel foi de letra B também, mó esculacho. Juliana Alencar, letra B, ó. Tem a galera marcando letra B, hein? Vamos ver? Pessoal, eu vou falar sobre todos esses hormônios aqui, tá? Glucagon, insulina, cortisol e tiroxina. Vamos começar com essa glândula que fica abaixo do seu estômago. Essa glândula chamada pâncreas, beleza? E no pâncreas, pessoal, a gente tem, né, uma glândula que vai produzir hormônios e também enzimas. O que interessa pra gente é o quê? Os hormônios, né, pessoal? Beleza? Então, a gente tem as células alfa que são produtoras de um hormônio chamado glucagon. E aí, olha aí, o glucagon, pensa nisso, pessoal. Você não tem que decorar toda essa frase aí. Você tem que saber o quê? Que ele aumenta a glicemia. Professor, não sei o que é glicemia. Glicemia vai pela palavra gli, vem de glicose, né? Então, algo glicêmico tem a ver com glicose. Mia quer dizer sangue. Esse sufixo mia quer dizer sangue. Por exemplo, glicemia, glicose no sangue. Calcemia, cálcio no sangue. Gatomia, mentira, gente, pô, gatomia não dá, né? Mas, pô, às vezes é mais forte do que eu, pessoal, às vezes é mais forte do que eu. Mas, assim, em tese, né? Não em todas as opções, mas mia é sangue, beleza? Ou seja, se você aumenta a glicemia, você aumenta a taxa de glicose no sangue. Aí você vai pensar o seguinte: como eu posso fazer para aumentar minha taxa de glicose no sangue, sendo que eu não estou me alimentando? Que aí é fácil, né? Você se alimenta, a taxa de glicose aumenta. Mas sem isso, entendeu? Você vai ter que quebrar suas reservas energéticas. Então, você quebra o glicogênio. A glicogenólise, lise é quebra, beleza? Quebra do glicogênio. A lipólise, a quebra de lipídios, né? De gordura, perfeito? Ou a nova formação de glicose, como a gliconeogênese, entendeu? E aí, em todas essas situações, eu aumento a minha glicemia, beleza?
Ó o Lucas falando. E pela etimologia da palavra ajuda. Perfeito. Biologia tem muito isso, pessoal. Por isso que eu vou falando a etimologia. Para vocês se acostumarem com o termo, e aí fica mais fácil. Você, às vezes, até... Você nem sabe o tema da questão. Você não sabe a questão. Mas, às vezes, pela etimologia da palavra, você consegue imaginar que é alguma coisa e eliminar algumas opções de resposta. Beleza? Então, saber da etimologia em biologia é importante, tá? Bem, nós temos também as células beta. Células beta produzem um outro hormônio que também é uma das opções, que é a insulina. Beleza? A insulina, pessoal, é um hormônio que tem um efeito antagônico, um efeito contrário. Então, se o glucagon aumenta a glicemia, a insulina diminui a glicemia. Como é que ela vai diminuir a quantidade de glicose no sangue? Pensa, né? Pô, essa glicose tem que entrar na célula, então. Entendeu? Então, ela vai permitir a entrada de glicose na célula. Perfeito? E aí, quando entra a glicose na célula, você forma as reservas energéticas. A glicogenogênese. Para quem não sabe, gênese é formação. Então, formação de quê? Do glicogênio. Lipídio, lipidogênese. Formação de lipídios. Beleza? E até síntese proteica. Por quê? Galera, eu não sei se vocês sabem, mas insulina é doping, tá? Beleza? Insulina pode cair no quadro de doping, né? Quando a gente fala de atletas e tudo mais. Porque ajuda na síntese de proteína. Então, pô, você tem mais insulina, coloca insulina, você tem mais proteína, fica mais fortão, e o que que acontece? Muito bem, você tem uma vantagem competitiva maior. Então é doping, perfeito? Show de bola. Vamos falar de outra glândula que fica aqui, ó, tá vendo? Fica próximo ao rim. Próximo ao rim, junto, quer dizer ad. Então nós temos adrenal, 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 né? É aquele negócio que a gente vê em biologia, em português. Adnominal, junto ao nome. Adverbial, junto ao verbo, não é isso? Adrenal, junto ao rim. Renal, renal, don't dream it's over. Renal, renal. Desculpa, eu acabo lembrando de algumas músicas, né? Música velha, mas, pô, se tu pode pesquisar aí, bota no YouTube. Música renal, tu vai achar essa música. Olha só, hein, que coisa. Música em inglês, mas a galera acha, tá? E suprarrenal porque tá acima do rim, beleza? Bem, ele vai ter a parte, né, cortical, né, que vai produzir os hormônios corticoides, beleza? E aí a gente tem 3 hormônios, tá? A cortisol, que é um glicocorticoide, vai pela palavra, se é glicocorticoide, ele aumenta a glicemia, beleza? Mas, além disso, ele tem ação da diminuição da imunidade. Então, por ele diminuir a tua imunidade, ele é um anti-inflamatório, ele é um anti-alérgico. Porque, galera, o processo inflamatório, o processo alergênico, ele tem tudo a ver com as suas células de defesa. Se você diminuiu isso, você diminuiu a inflamação, você diminuiu a alergia, entendeu? Essa é a ideia, tá? Agora, esse é o hormônio do estresse, né? É o hormônio de vocês, concursantes. E aí, se você está no estresse constante, você tem maior chance de quê? De pegar uma gripe, um resfriado aqui em todo momento, entendeu? Por conta disso, por conta do cortisol, tá? Nós temos os mineralocorticoides, que tem a ver com o quê? Reabsorção de minerais, a aldosterona, que reabsorve principalmente sódio, né, no néfron. E nós temos os androgênios ou andrógenos, né, que são hormônios análogos à testosterona. E sim, você, mulher, produz testosterona. Pasme, né? Só que, obviamente, o homem, pela produção do seu testículo, ele produz cerca de 20 vezes mais do que você. Então, geralmente, né, o homem ele é muito mais forte que a mulher, tá? Bem, nós temos a região medular, que produz principalmente adrenalina. Também tem a noradrenalina, tá? Que está numa situação de alerta, de sobrevivência, de luta ou fuga, né? Aquela situação que tu precisa sobreviver, beleza? Então, a questão falou de cortisol, por isso que eu estou botando isso como opção, tá? E, por fim, temos uma outra glândula situada na base do pescoço, que é a tireoide. Vai produzir 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina. O T4, a tiroxina, é uma das opções de resposta. Então, a gente vai falar.
T3 e T4 atuam no metabolismo basal, ou seja, se você tem bastante T3 e T4, e vocês provavelmente têm que são jovens, assim como eu, né? A gente tem um metabolismo mais elevado, entendeu? Do que um idoso, por exemplo. Sacou? Tá? Né? E a gente tem a calcitonina, que é um hormônio que diminui a calcemia, e aí vai pela etimologia. Diminui a quantidade de cálcio no sangue. E aí vai tentar pegar esse cálcio no sangue e depositar nos ossos, beleza? A gente tem a paratireoide, lembrando que a paratireoide está do lado da tireoide, vale a pena a gente falar, né? Produz o paratormônio, que faz o efeito inverso à calcitonina, ou seja, aumenta a calcemia, tirando dessa reserva que nós temos, que é o famoso osso. Beleza? Show de bola, fiz um resumo de tudo. Nota, a questão, então, ela pode ter duas opções de respostas possíveis, entre aspas, tá? Por quê? Porque o glucagon, a gente já sabe, aumenta a glicemia. Então, quebra o glicogênio, glicogenólise. Mas o cortisol também. Professor, então o gabarito só pode ser letra A ou letra C? Sim. Agora, por que é letra A e não letra C? Por uma simples palavra dentro do texto. Ele falou que envolve principalmente fígado e pâncreas. Cortisol é produzido pelo fígado, pelo pâncreas? Pelo fígado? Não. Entendeu? Poxa, então é produzido pela adrenal. Então não tem a ver com cortisol. Tem a ver apenas com o glucagon. Beleza? Aí, Juliana Alencar falou, lembrei da resistência insulínica. Galera, resistência insulínica é uma resistência, né? Porque geralmente, falta o quê? Falta receptores para receber o hormônio. Beleza? Show de bola, galera? Então, né? Não dá mole não, ok? Ó, tem uma galera aí no YouTube, né? No YouTube, olha, no chat aí, hein? 86 pessoas, eu já vi uma hora que tinha batido 104. Pô, legal que vocês estão aparecendo, cara. Maneiro, maneiro. Né? Isso aí, Vitor. Diabetes mellitus tipo 2, né? Ó, vou passar meu YouTube de novo, hein? Dá uma olhadinha lá, tá? Biolução. Vamos lá. Cadê? Tem cura isso? O quê? A diabetes, Isabelle? Se for diabetes, cara, cura não tem, entendeu? Pelo menos, a princípio, com a medicina, você não acha. O que você pode, entre aspas, curar é quando você está na pré-diabetes. Aí você pode tentar voltar. Mas quando já está diabético, cara, cura não tem não, tá bom? Mas tem um tratamentos bem eficazes, tá? Mas tem a questão sublinhando os termos. Ajuda muito. Boa, Pedro. Eu sempre falo isso, né, cara? Tente achar as palavras-chave. É isso que ajuda bastante, tá? Maravilha? Show de bola. Voltando aqui, hein? Voltando aqui. Vamos lá para a questão 5, que diz o seguinte. A toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina nos terminais axônicos, impedindo a contração muscular da musculatura, aliás, contração da musculatura esquelética. O bloqueio da contração pela toxina botulínica se deve à inibição do seguinte processo na célula muscular. E aí, galera? Questão que também não é das mais fáceis, né? Ô, professor, tu tá arrasando comigo, né? Tô por quê? Pra gente ficar cascudo. Aqui, meu irmão, não tem esse negócio de questãozinha fácil, não. Aqui tu tem que ficar cascudo para todas as possibilidades. Afinal, o concurso, ele não tá pensando em ser bonzinho com você. Ele tá pensando em selecionar, não é o mais inteligente, mas o que se preparou mais a todas as adversidades das questões. Beleza? Show de bola? Então, eu quero preparar você. Entendeu? Aí, galera, marcando letra D. Um parênteses aí da toxina botulínica, tá? Toxina botulínica produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. E ela, como já falou, para a contração da musculatura esquelética. Galera, toma cuidado. Botulismo causa morte, tá? Pode causar morte, beleza? Por quê? Porque isso vai causar paralisia muscular. Mas o problema não é parar o teu braço, não é parar a tua perna, é parar o teu diafragma, entendeu? Que é um músculo que ajuda na respiração e você simplesmente, assim, do nada, morrer,
porque você não está respirando, entendeu? Então, toma cuidado. Viu um alimento no mercado, esse alimento está estufado, jamais compre, beleza? Jamais compre. Se comprou por um acaso, joga fora. Não dá chance ao azar, beleza? Pelo amor de Deus, tá? Bem, pessoal, nesse processo aí, eu tenho que falar sobre a sinapse, beleza? A sinapse, o que que é? É um espaço em que ocorre comunicação do neurônio com uma outra célula, perfeito? Então, aqui, ó, no terminal do axônio, que a gente chama de telodendro, né, ocorre liberação de neurotransmissores. Mas nota, o neurônio ele não encosta na célula, seja um músculo, seja um outro neurônio, seja uma glândula. Ele não encosta, tá? Tem esse espaço, essa fenda sináptica, onde ocorre liberação de neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão despolarizar a membrana da célula-alvo, entendeu? Produzindo, assim, reações nessa célula, que aí, obviamente, vai depender, né, de qual a função que essa célula exerce, perfeito? Então, é assim que funciona essa comunicação entre neurônios. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar. É por isso, pessoal, que você vai marcar o gabarito, el gabarito, letra D, beleza? Que a partir do momento que eu despolarizo a membrana do músculo, eu consigo permitir toda uma reação para que ocorra a contração desse músculo. Tanto que, aí esquece toxina botulínica. Uma pessoa que é paraplégica. O que é a pessoa que é paraplégica? Ela teve uma lesão nos nervos e aí não teve, né, movimentos dos membros inferiores. Isso não quer dizer que o músculo da perna dessa pessoa não tenha capacidade de contração. Ele pode contrair, mas ele depende de quê? De um estímulo. De um estímulo de quem? Do neurônio. Se esse estímulo não está vindo, o músculo não contrai. Entendeu? É simples assim. Sacou? Conseguiram entender, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Fala aí. Fala comigo. Não quero dúvidas, hein? Quero soluções. Vamos lá, vamos lá. Na verdade, eu quero dúvidas para promover uma solução. Lucas Gabriel. Professor, quais seriam os principais pontos para aprender como funciona a contração muscular? Pessoal, principais pontos. Cara, assim, é o que eu sempre falo. Eu estou vendo perguntas aí como se eu tivesse que facilitar o estudo. Gente, o importante é estudar tudo, tá? É claro que eu posso dar dicas de coisas que sejam mais importantes, mas não é que é mais importante que só vai cair isso. Então, eu quero deixar bem claro, tanto para você, Lucas, como para todo mundo aqui, beleza? Então, ó, principais pontos da contração muscular. Tem que ter cálcio para a contração muscular, tem que ter ATP, né? E a contração muscular nada mais é do que um encurtamento de sarcômeros, beleza? Que ocorre entre a actina e miosina, beleza? A miosina puxa a actina para ela, encurtando esse sarcômero, perfeito? Mas, obviamente, como a própria questão falou, isso depende de um estímulo neuronal, perfeito? Larissa, você ainda não me disse se é Sandré ou Sandri, tá? Você ainda não me disse, eu tô aqui curioso. Você vai me deixar curioso? Eu vou puxar teu pé de noite, hein? Vamos lá. Essa toxina botulínica é a mesma que faz procedimento estético, botox? Caraca, eu tava para falar isso, cara. Gabaritou, FO positivo para você, Larissa. O que acontece? É uma toxina muito potente, beleza? E aí, o que acontece? Nesse caso, poxa, pode matar uma pessoa. Mas o que a ciência faz? Pega, bota numa concentração bem baixinha e aplica subcutaneamente na tua pele. Os músculos param de contrair, entendeu? E aí você tem uma sensação de que a pele está lisinha, sem rugas, beleza? É assim que funciona, tá? Agora, pode ser usado para outras finalidades também, tá? Beleza? Né? Não é só o Botox, não. Existem aplicações médicas para isso também, ok? Pessoal, vamos na última questão? Na última aí, para a gente matar? Pode ser? Né? Eu sei que, poxa, às vezes a galera tem compromissos, mas, cara, eu tô aqui, né, buscando ajudar vocês. Vamos embora. A doença de Addison, que normalmente possui progressão lenta, culmina com insuficiência de todos os corticoides suprarrenais.
Dentre eles, o cortisol. A deficiência desse hormônio no organismo provoca o aumento de qual processo? Fala aí, galera. Quero ver, hein? Quero ver. Lance o seu comentário. Valendo! E aí? Pessoal, mais uma vez, hein? Quem quiser depois tirar dúvida, estudar pelo Instagram, tem o bio.local, meu Instagram, beleza? Dá uma olhadinha lá, hein? Botei aí no chat, tá? Beleza? Tem vários quizzes para você treinar, né? Você pode tirar dúvida comigo, fique à vontade, tá bom? A de ajuda? O que você precisa de ajuda, Andrew? Andrew Neves. Galera marcando letra A, de ameba, de amor, beleza? JJ é um cara romântico, amor. Vamos lá. Ad Edson, né? Beleza? Galera, ele tá falando dessa doença, né? Com insuficiente de corticoide suprarrenal. Ele já te disse a glândula, né? E aí ele te disse mais ainda, cortisol. Vamos lá. Qual a função do cortisol? Aqui, ó. Opa, voltei. Opa, desculpa. Aqui, ó, cortisol. Cortisol. Ação anti-inflamatória, antialérgica, diminui a imunidade e aumenta a glicemia. Beleza? É isso que você tem que saber. Calma aí. Se eu não tenho a ação do cortisol, eu vou ter aumento. Olha a palavra. Aumento de quê? Olha a palavra. Porque a gente fala assim, o cortisol é anti-inflamatório. Então, se eu tenho muito cortisol, eu tenho pouca inflamação. Mas ele está falando se eu tenho pouco cortisol. Então, eu tenho um efeito contrário, eu tenho um aumento da inflamação. Beleza? Por isso, gabarito é letra A. Show de bola? Catabolismo. Catabolismo é a mesma coisa, produção de glicose, aumento da glicemia, né? Eu, tô queimando as reservas para aumentar a taxa de glicose. Mas isso se eu tenho muito cortisol, ele aumenta a glicemia. Se eu tenho pouco, eu não aumento o catabolismo, eu diminuo o catabolismo também. Eu diminuo a produção de glicose. Perfeito? Hiperglicemia. Mais uma vez, você só tem a hiperglicemia se eu tenho muito cortisol, que ele aumenta a glicemia. Mas ele está falando da deficiência do cortisol. Então, eu tenho deficiência da hiperglicemia também. Gliconeogênese. Gliconeogênese é a nova formação de glicose, ou seja, aumenta a glicemia. Então, cortisol aumenta a gliconeogênese. Se eu tenho pouco cortisol, deficiência desse hormônio, eu tenho pouca gliconeogênese. Conseguiu? Aí, boa. Compartilho com você, Emily. Questãozinha covarde, né? Então, galera, às vezes, você sabe o conteúdo, mas às vezes você peca onde? Na própria questão, no comando da questão. É realmente relevante, tá? Não pode dar mole, não. Beleza? Então, galera, é isso. Eu espero muito ter contribuído com o conhecimento de vocês. Galerinha, mais uma vez, tem meu Instagram, tem meu YouTube, tá aí no slide, né, mostrando. Eu espero muito ter ajudado, na boa mesmo. E eu espero vê-los muito mais daqui para frente, beleza? Para que a gente consiga, de fato, ter essa família junto, andando rumo à aprovação. Cara, vai por mim. FO, eu fiz a conta aqui, porque eu não sou bobo. Quando ele falou que era 16 aprovações de 50, é 32%. 32% em um curso é coisa pra caramba, cara. É coisa pra caramba, não é não, Thales? Pô, 32%? Muita coisa. Caraca, mano, é muita coisa. Me vê um outro curso aí que aprovou mais do que isso. Cara, tu não vai achar não, mano. Por quê? Assim, porque, obviamente, tem mais curso. E aí os cursos vão lá. Esse aprovou todo, sei lá, 10%. Esse daqui, 5%. Pô, 32 é coisa pra caramba, pô. Não, tem curso que aprova 30 de 50, pô. Só que a gente não aparece, mas diz que aprova. Mas os nossos estão com a gente, pô. Os nossos aparecem aí. Faz parte. E esse ano já falei que a meta para eu raspar a cabeça é metade das vagas. Tô igual a Dilma, só tô dobrando a meta. No primeiro ano foram 10%. No segundo ano agora eu tinha pedido o dobro. Que era 5 alunos, eram 10 alunos. A gente botou 32%. Aí, para não falar que eu dobrei de novo, agora é 25% das vagas. Vamos lá, últimas dúvidas aí.
a maioria das aulas do curso são ao vivo e ficam gravados. Então, o sprint final, ele tem os simulados, com todas as questões resolvidas em vídeo. Aí eles são gravados lá no nosso estúdio, qualidade padrão FIFA ali, com nossa câmera profissional, estúdio profissional, microfone. E aí elas são gravadas, ficam lá na plataforma. E, além disso, a gente tem as aulas ao vivo aqui de segunda a quinta, que também ficam gravadas. Então, você pode assistir aqui e depois você assiste quantas vezes você quiser. Elas vão lá para a plataforma também. Então, no Sprint é assim. No extensivo, todo o conteúdo do extensivo ele é gravado lá no nosso estúdio e ele fica disponível lá também para você assistir quantas vezes quiser, lá na nossa plataforma. Beleza? Edu. Inclusive, eu estava gravando lá hoje, hein, Thales? Estava lá. Bom. Beleza? Vai ter desconto? Com certeza vai ter desconto no dia 6, galera. Dia 6, nossa live. Mas como a gente falou, sei que você está agoniado, você quer estudar. Então a gente já liberou, já está aqui, já está estudando com a gente. Beleza? E quem tiver muito agoniado, a gente, se entrar agora em outubro, quando chegar lá na live, vai ter vai poder pegar só a diferença ali para ter acesso a tudo que a gente tiver. Então também não vai ficar prejudicado. Pô, mas eu peguei semana passada e agora está muito mais barato. Fica tranquilo, que aí vai pagar só a diferença ali para ter acesso a tudo que a gente liberar. Beleza? Então, não se agonie, já tem aula ao vivo e se quiser começar agora, vai lá no Sprint, pega o link da bio e já vem com a gente. Beleza? Mestre, sempre sucesso, obrigado mais uma vez. Que isso, estamos aí para isso, estamos aí para ajudar, pô. É isso, acho que a gente está aqui, né, para buscar o melhor para eles, né? Então, pô, a galera tirando dúvida, isso que é legal, né? Eu acho que a gente vai aos poucos melhorando, né?